Não é simplesmente eu quero fazer o lançamento X. A gente precisa fazer análise do que já foi feito no passado, o que dá para a gente fazer agora no presente, se o público está quente, se está frio, tudo isso tem que ser analisado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um vídeo do Marketing à Vera. Eu sou o Felipe Nomelini, estou aqui com a Daiane Junger. E hoje a gente vai falar qual é o momento certo de você procurar uma agência de lançamento. Mas antes disso, eu quero, Daiane, que você explique pra gente o que é uma agência de lançamento. Bom, vamos lá. Uma agência de lançamento, ela é focada para todos aqueles que querem produzir um infoproduto. Ou seja, um curso online, um e-book, um webinário ou um curso de entrega ao vivo. O papel principal da agência de lançamento é cuidar não só do infoproduto. A gente cuida de toda a recorrência, existe um cronograma de recorrência, a gente se preocupa com a imagem, tem todo um trabalho de designer, de editor, de videomaker, fora todo o aparato que a gente dá para o especialista. E ele se preocupa só a parte técnica e toda essa parte fica com a agência. Tá, então isso quer dizer que o especialista ele não precisa se preocupar com nada do backstage, nenhum trabalho, ele só fica preocupado com o conteúdo que ele tem que produzir. Isso aí. A única preocupação que ele tem é suprir a nossa falta de conteúdo técnico. Então ele vai cuidar, vai passar pra gente todo o conteúdo recorrente de forma técnica, que é da responsabilidade dele, e a gente cria todo um cronograma, a gente prepara todo o roteiro, todas as copies baseado no conteúdo técnico que ele passa pra gente. Aí como que fica essa interação entre a agência e o especialista? Assim, em que momento você precisa ter esse conteúdo? Qual é o tempo que o especialista precisa ter disponível para poder trazer esse conteúdo para a agência? A relação da agência junto com o especialista vai ter que ser sempre um trabalho em conjunto. A gente tem que estar bem alinhado, bem entrosado. Então, primeiramente, quando um especialista chega na agência, a gente faz um estudo daquele nicho para que a agência também consiga trabalhar as copies com excelência, o design ele possa ser feito com excelência também, com base nessa parte técnica dele. Então, o especialista ele precisa suprir essa nossa falta do técnico. A gente cria, para a gente poder criar um cronograma de recorrência, onde esse cronograma ele é alinhado junto com o cronograma dos lançamentos. Porque no período do lançamento a gente precisa abordar temas mais específicos voltados para o lançamento. O especialista ele tem a necessidade de separar um tempo, pelo menos semanal, para ele se dedicar a essa tarefa. Se o especialista ele não tem tempo para cuidar dessa parte de recorrência, de parte técnica, para poder suprir essa falta que a agência tem, não tem como ele lançar. A gente não tem como ajudar um especialista a lançar um infoproduto se ele não tem tempo de dar conteúdo gratuito para o público dele. Então, o especialista ele realmente não consegue dar conta de todo o trabalho que precisa ser feito para lançar o produto dele, né? Muitas vezes ele não sabe nem o que lançar de fato, né? Realmente. Muitas vezes um especialista chega até a gente, até a agência, simplesmente dizendo eu quero lançar um infoproduto. Ele não tem a noção do nicho. Muitas vezes o nicho ele é muito abrangente, então ele precisa ser bem trabalhado. Não tem o menor conhecimento do avatar, o que de fato vai fazer com que o avatar compre o produto dele, o que de fato precisa ter dentro do curso. Alguns já chegam pra gente com o produto já gravado. Precisa no máximo a gente fazer um alinhamento de avatar, nada mais. Depois que o mais importante de tudo é ele já ter na cabeça a definição do avatar. Então, se ele não fez uma pesquisa de campo, ele não sabe os concorrentes dele, ele não sabe o que está sendo ensinado nos outros cursos, acaba dificultando um pouco o que ele vai passar ali no curso dele. Isso até a gente comentou no outro vídeo também, porque ele precisa conhecer o mercado que ele está inserido para ele saber qual é o produto que ele vai criar
para o lançamento. Já aconteceu do especialista chegar e vocês verem que o produto não tem nada a ver com o ramo dele? Já aconteceu. A gente teve um especialista que veio realmente com um nicho muito abrangente e agora a gente está fazendo um trabalho de entender mais o público e a gente deixar mais enxuto, né? Esse avatar para que a gente consiga ter um melhor acerto até chegar nesse público de fato. Senão a gente fez um primeiro lançamento que realmente não teve venda e a gente, no debriefing, a gente começou a alinhar e a gente começou a ver que, de fato, o avatar ele não estava bem definido. Sabendo que o especialista ele não vai conseguir dar conta de todo esse trabalho, e a agência ela consegue realizar todo esse trabalho de backstage, de esse por trás aí, como que o especialista vai saber qual é o momento certo dele procurar uma agência? Então, muitos especialistas têm, hoje existe muito mais especialista do que agência. Então, eles acabam ficando meio que perdidos, porque estão vendo muita gente lançar, todo mundo é anúncio para todo lado, eu quero fazer. Então, muitas vezes eles acham que é algo muito fácil. Só fazer um anúncio, então vou fazer aí o meu beabá, vou para um Canva, nada contra o Canva, mas é o que é mais simples, né, para a pessoa fazer. E quando ele começa a botar a mão na massa, ele começa a ver que não é só isso. Então ele precisa ter um bom design, ele precisa de um editor, ele precisa gerar conteúdo gratuito, conteúdo de valor para ele poder prender aquele público com ele. Então, se nada disso estiver acontecendo, se ele não entrega um conteúdo de valor gratuito, ele não consegue alcançar o público, não vai conseguir fazer uma boa venda, os lançamentos serão um fracasso. Então, esse é o momento que ele começa a enxergar que eu preciso de uma mão para poder me ajudar. E é aí que entra a agência de lançamento, que é o momento que muitos chegam para a gente já, olha só, eu quero lançar um infoproduto, tive uma ideia maravilhosa, o curso vai vender muito e eu quero fazer um semente. Mas ele não tem a menor ideia do que é um semente, de cadê o nicho. E aí você explica isso para ele? Sim. Aí a gente faz todo um trabalho de pesquisa de campo. Isso depois que a gente fecha de fato um contrato, né? Então, mas de início a gente tem aquela primeira conversa já explicando para ele que primeiro ele precisa definir um avatar, ele precisa ter um norte de onde ele quer chegar. Senão ele já chega com um avatar pronto ou não? Alguns sim. Outros têm uma vaga ideia do que seria o avatar. E geralmente essa vaga ideia está completamente errada. Completamente errada. Quando a gente vai fazer, a gente tem aqui na agência um formulário onde a gente consegue ir bem na dor do avatar para a gente poder saber exatamente o que o avatar está pensando. Para o curso ser preparado, não só o curso, né? Mas todo o conteúdo recorrente ser preparado em cima do que está dentro da cabeça daquele avatar, do que ele está buscando. Então, é fundamental saber o avatar para a gente poder nichar muito bem o que a gente vai trabalhar. Então, o especialista ele acaba procurando a agência com a necessidade de lançar um infoproduto, né? Acontece também que, de repente, ele vê que ele está com muito trabalho e precisa de braço, ou ele simplesmente quer lançar e está procurando especialistas para fazer esse lançamento? Então, a gente acaba tendo os dois casos. Ou, de fato, ele chega pra gente, eu tenho um infoproduto, tá gravado e já fiz um lançamento, não deu certo e eu quero fazer um interno. Mas ele não tem a menor ideia de por que ele quer fazer o interno, ele simplesmente olhou na internet e viu, existe um interno, eu sei que dura 2 semanas e é assim que eu quero fazer. Mas todo lançamento ele tem uma estratégia a ser seguida. Não é simplesmente eu quero fazer o lançamento X. A gente precisa fazer análise do que já foi feito no passado, o que dá pra gente fazer agora no presente, se o público tá quente, se tá frio, tudo isso tem que ser analisado.
E muitas vezes o especialista ele não tem esse conhecimento de por que vai ser feito. Então ele já chega, eu quero e ponto. E isso realmente a gente não tem como fazer. E tem também o caso do especialista que tem um infoproduto, mas olha, eu não sei fazer nada. Na minha opinião, esse acaba sendo um bom especialista para trabalhar, porque ele não vem com vícios de outras agências. Então acaba que a gente consegue passar para ele quais as nossas necessidades, o que de fato uma agência precisa. A gente consegue separar, olha, essa aqui é a sua tarefa e essa aqui é a nossa tarefa. Então, no caso, ele consegue trabalhar exatamente só o conteúdo dele e a gente cuida da nossa parte sem estresse. Tá, mas aí, sem estresse, é isso que eu ia perguntar agora. Acontece de haver divergência de ideias entre agência e especialista? Acontece. E aí, como é que você vai acontecer sempre, né? A gente tem que procurar aí o equilíbrio, porque a gente sempre vai chegar sempre um momento que a gente vai se chocar. Mas se não tiver ali uma cabeça tranquila pra gente tentar, olha, não, vamos conversar, vamos tentar chegar no meio termo, olha, isso aqui é o meu papel, esse aqui é o seu papel. E a gente tentar mostrar, ó, o caminho é esse, não dá pra fazer dessa forma, assim que a gente vai conseguir chegar ao ponto final, nosso objetivo, né? Que é o lançamento. Se não tiver uma boa conversa, diálogo, isso tudo vai ser um problema. Já aconteceu do produto que o especialista trouxe ser uma merda? Olha, com a gente, acredito que não. Até Nunca. o momento, agora, não. Ele já trazia um produto, mesmo que fosse mal formatado, ele já trazia um produto que dava para trabalhar. Tipo, aquilo, acho que o público vai se interessar, vai gostar e é só formatar o produto. Já. O que aconteceu é a gente ter um produto gravado, que já aconteceu, né? A gente tem um produto gravado que foi gravado num local muito ruim. Teve uma gravação ruim, né? A gravação foi muito ruim, de repente em casa, coisas assim. E que, de fato, a gente tem que regravar aquele produto. O que a gente faz de início? Para nós, agência, regravar todo o curso sem a gente conhecer o nicho, sendo o primeiro contato ali com o especialista, é inviável. Porque a gente não tem noção de como vai ser. Então, a gente precisa fazer o primeiro lançamento com o produto que ele tem, para a gente sentir o nicho, sentir como é que está o próprio especialista, o contato dele com o público, se a própria autoridade dele, como é que está. Só depois disso, aí sim a gente faz a regravação de todo o conteúdo. Tá, e acontece de repente, assim, vocês terem um histórico do especialista e isso contar para as métricas de vocês, para meio que deduzir se o próximo lançamento vai ser bom ou não? Ou vocês já começam do zero com ele e deixando o histórico para trás? Não, a gente também pega as métricas anteriores, até porque para a gente ter noção do investimento, o próprio tráfego, ele não é feito de qualquer maneira, então a gente busca, se ele já tem um histórico anterior que deu certo, a gente pega esse histórico como base e implementa no próximo lançamento. Mas aí, de repente, não pode acontecer dele de uma outra agência ter feito um trabalho ruim e aí vocês pegarem um histórico ruim e deduzir, por exemplo, o anúncio foi feito dessa forma e não deu certo, vamos fazer de outra. Mas, de repente, o anúncio que a outra agência fez ou uma outra pessoa que, de repente, ajudou o especialista, a pessoa pode ter feito de uma maneira ruim e aquele anúncio pode ter dado certo com uma outra configuração, ou não só anúncio, ou qualquer outra métrica. Não, acontece sim. Por isso que é muito importante a gente olhar as métricas anteriores, que a gente consegue também ver o que foi feito de errado e a gente consegue seguir outro caminho para não cometer o mesmo erro. Então, Daiane, a gente falou bastante sobre como funciona o processo da agência com o especialista, mas agora perguntando sobre o especialista. Quais são as maiores dores que o especialista tem quando vem procurar a agência? Bom, vamos lá. Hoje, com os especialistas que a gente tem, que estão na casa, né? As maiores dores são: fui enrolado por agência, passei muitos meses sem ter um lançamento, sem ter uma entrada de faturamento, a produção de conteúdo recorrente, ela foi quebrada, os lançamentos feitos pela outra agência não deram certo. Então a gente começa a trabalhar no nosso primeiro contato com o especialista, a primeira coisa que a gente trabalha
quais foram as dores que eles já tiveram nas outras agências. Alguns especialistas chegam na agência alegando N erros, né, que a outra agência cometeu. Quando a gente vai ver, em alguns casos, eles não buscaram uma agência de lançamento, eles buscaram uma agência full service. Então, acaba que o serviço prestado não é direcionado para lançamento. Eles sabem fazer... É um atendimento comum, como qualquer outra agência digital. Isso. Não existe uma estratégia de lançamento. Provavelmente, sem julgar, né, mas provavelmente em alguns casos, são agências que olharam no Google, é lançamento digital, tá todo mundo fazendo assim. Viram como é que veio mais ou menos ali. Vamos jogar um tráfego aqui, fazer um negocinho ali, mas não sabe, não tem um cronograma certo para seguir, para direcionando o especialista de fato chegar a um sucesso, de fato chegar a vender diversas matrículas. Então, esse é uma das maiores dores que a gente encontra hoje. E assim, o trabalho que uma agência de lançamento faz, ele é um trabalho diferente de uma agência de marketing digital, sendo full service ou não, realiza, né? Tem uma diferença. Tem uma diferença. E acaba demandando uma outra forma de você lidar, porque o especialista ele não é o seu cliente, ele acaba sendo o seu parceiro. Então tem essa diferença. Ele assina um contrato, mas é um contrato de parceria, não é um contrato de um cliente que paga todo mês, por exemplo. Isso. Hoje em dia, o formato das agências de lançamento no geral são de parceria. Porque ela acaba entrando com coprodução no produto daquele especialista. Então, a imagem do especialista, o conteúdo que ele está jogando nas redes sociais, toda essa parte que circunda aí o especialista é de extrema importância para a agência de lançamento. Então, tudo que o especialista faz acaba afetando a agência, porque a imagem dele acaba ficando atrelada à agência. O que é diferente das agências de marketing no geral, né? Que são clientes onde a agência só presta serviço. Na agência de lançamento, não. A gente se importa muito com a imagem de cada especialista. Tá, então a partir do momento que ele fecha o contrato, tudo que é conquistado é dividido entre as duas partes. É isso? Isso aí. Também depende do contrato, né? Cada agência segue de uma forma, mas é basicamente assim. Até porque imagino que um especialista que vai buscar uma agência deve ser muito cômodo para ele procurar uma agência, fecha um contrato, se não tiver uma parceria, se não tiver nada registrado, ele pode sair de 10 mil para 1 milhão de seguidores e dali ele fechar com a agência, não quero mais, e ele só colher os frutos para frente. E não é assim que funciona. O contrato de parceria ele traz justamente a garantia para as duas partes de que a agência fez um bom trabalho, vai tirar o lucro, a sua parcela do lançamento e também vai ter a segurança de no futuro também colher os frutos junto com o especialista, porque ele não ia conseguir fazer nada sozinho. Sim, com certeza. É muito trabalho. Ele não dá conta de tudo. E ele tem que se dedicar também a cumprir certinho o papel dele. Ele precisa gerar conteúdo de valor gratuito. E esse é um dos problemas que a gente acaba tendo com alguns especialistas. Assim, o volume de trabalho ele é muito grande, né? Ele acaba sendo um volume maior do que uma agência tradicional, até porque muita coisa do conteúdo é mais do timing e do momento, né? Às vezes a gente faz um planejamento e aí acontece alguma coisa durante o mês, durante a semana, que a gente precisa aproveitar o conteúdo e o especialista tem que estar preparado para isso. Isso é verdade. A gente, N vezes acontece isso, assim como N vezes já aconteceu da gente ter um lançamento programado e de repente aconteceu algum problema mundial aí, global, que calhou daquele assunto coincidir com o nosso lançamento. Então a gente acaba pegando gancho aí, tem que mudar todo o planejamento para a gente focar naquele assunto no momento, para a gente conseguir engajar o especialista. Eu até falo assim que é um trabalho que o que gera muito volume é justamente a gente estar atento a tudo que acontece de novo, porque o que está acontecendo no momento é o que pode realmente dar aquele engajamento que a gente precisa para um lançamento de sucesso.
Então, não adianta só fazer um planejamento e seguir com o planejamento até o final. Eu acredito que seja a gente fazer o planejamento sim, a gente ter estratégia sim, mas a gente também usar ganchos que acontecem no momento, e isso é algo que demanda do nada 5, 6 artes no mesmo dia, 5, 6 edições de vídeo no mesmo dia, e a gente precisa colocar tudo isso em prática. O especialista ele não consegue dar conta disso e muitas vezes não tem nem noção, né, de que é esse o trabalho. Tem nem noção, ele acha que só o básico ali já tá ótimo e dá para seguir. Cara, eu falo assim que a gente tem que estar preparado para tudo, o especialista realmente ele tem que ter tempo disponível. Acaba sendo complicado porque ele sendo especialista, provavelmente ele já trabalha com aquilo há muito tempo e ele ou já faz muitos atendimentos ou já atende muitas pessoas e o tempo dele acaba sendo muito curto. Mas é importante deixar claro para ele que ele precisa desse tempo disponível. Né? É importante. Esse acaba sendo, de fato, um dos maiores problemas que a gente tem hoje. Muitas vezes o especialista ele tá super ocupado, agenda super lotada, mas não adianta. Se a gente não tem conteúdo, se a gente começa a ter esse tipo de problema, a falta de tempo do especialista para gravar vídeo, para mandar pra gente um conteúdo técnico pra gente postar, até mesmo nos próprios e-mails de marketing que a gente acaba enviando. Se ele não tem esse tempo, não é para ele. Não é o momento que ele precisa para ele. Que ele tem que lançar um produto ali, né? Já aconteceu de você fechar parceria com o especialista, beleza, tudo certo, tudo ótimo ali no contrato, tudo acertado, todo mundo é feliz, mas aí chega na hora de executar a rotina, o especialista começa a dizer, não tenho tempo, usa conteúdo antigo meu, isso acontece? Acontece com frequência. Isso vai chegar um momento que a gente vai começar a ter problema. Porque por mais que a gente utilize alguns conteúdos antigos, não é o ideal a fazer. O certo é a gente estar sempre gravando conteúdos novos. Mas eu tenho lives antigas, porque a gente dá para cortar, dá para fazer isso e aquilo, um IGTV, um Reels, dá. Mas não é o ideal, certo. Né? Não é o ideal. O ideal é que o especialista ele separe, pelo menos a cada 15 dias ele separe um dia para ele poder fazer as gravações de conteúdo para frente, para que a gente não quebre a recorrência dele, porque não é só a recorrência do Instagram, né? A gente precisa manter uma recorrência no YouTube também, porque ele precisa ser visto em todas as redes, nos maiores canais, né, de comunicação que são utilizados hoje. E muitas vezes o especialista acha que só o conteúdo do Instagram já está ótimo. Então não é bem assim, né? E a gente tem que fazer todo um trabalho de fazer ele entender que não funciona dessa forma. Mas, de fato, a gente teve um caso também na empresa que calhou de ser assim e chega um momento que a gente, não dá. E então pode chegar um momento, assim, sendo um contrato de parceria, acredito que para as duas partes seja, assim, de muita facilidade de, se der algum problema mesmo que não dá para continuar, chegar e falar, não dá mais, obrigado, beijo para você, segue teu caminho. Sim, tem que ter essa clareza de ambas as partes. O próprio especialista, ele tem que ter a noção, ele tem que ter o senso de que não dá, não tô conseguindo, não dá para mim. Senão a gente não consegue evoluir. Já aconteceu de repente, um especialista ele tá extremamente empolgado, vem aqui, conversa com a agência, fecha, e aí quando começa o trabalho, não é nem que ele não esteja disposto, mas ele começa a ver o volume de trabalho ele meio que travado, tipo, olha, não quero mais não, sabe? Já aconteceu? Já aconteceu. Isso acaba sendo normal, né? Que ele não tem a menor noção da dimensão do mundo do lançamento. Ele só vê o básico ali, vê um anúnciozinho de vez em quando no telefone, ele acha que é só isso, e uma vez ou outra em uma postagem. Quando ele vê a rotina, vê um cronograma, de cara na primeira reunião, não, dá para seguir, vamos agendar aí um dia, e acaba com o tempo, ele começa a empurrar com a barriga, até que ele, não era isso que eu pensava, eu não imaginava que o conteúdo era tudo isso, então acaba assustando, né? Existe um mínimo que o especialista precisa ter para até mesmo iniciar o trabalho com vocês? Bom, aqui na agência, a gente
os nossos especialistas. A gente tem especialista que já tem um público alto, tem especialista que começou, já fez o seu primeiro lançamento, mas pra gente aqui, o mínimo que ele precisa é saber conhecer bem o seu avatar e pelo menos ter o seu primeiro curso aí gravado. E é bom já que ele tenha feito um primeiro lançamento, né? Porque a gente não passa por aquela fase, porque quando o especialista ele é pequeno, até ele se tornar grande é aquele passo a passo bem longo, devagar, né? é bem longo. Então, tudo depende do que a agência também estiver buscando para ela, né? Então, o ideal é manter um equilíbrio, pelo menos algum especialista que consiga já ter um público bom e um que consiga, que vá crescendo aí, porque realmente é bastante trabalho até ele engajar. Então, vocês não pegam simplesmente um profissional muito qualificado que não tem absolutamente nada e quer começar já um trabalho com vocês. Tem que ter pelo menos aí algum tempo de caminhada para ele poder, de repente, fechar um contrato. Aqui na agência, na minha agência, no caso, a gente busca fazer dessa forma. Mas nada impede que qualquer especialista grave um curso e comece a fazer o seu lançamento. O ideal é que, já que ele vai começar ele sozinho, procura uma agência que consiga gravar, pelo menos, para ter, eu quero um custo menor, porque a agência de lançamento pode me demandar um custo maior, eu não quero agora de cara já dar um percentual, porque meu curso não vai agora gerar um valor alto. Ele pode fazer as próprias gravações dele e tentar aí fazer o seu primeiro lançamento. Sentiu, viu que dá, validou o produto, o importante é validar o produto. Validou, Sim. Vende. Aí, segundo passo, buscar uma agência. Então, se você está buscando uma agência de lançamento digital, você é especialista, já validou o seu produto, cara, busque uma agência especializada em lançamento, porque isso pode fazer a diferença para você e principalmente no seu faturamento, tá? Eu sou o Felipe Nomelini. Eu sou Dani Junger. Se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe as redes sociais aí com os amigos, para todo mundo conhecer. E te espero no próximo vídeo.